Venezuela já foi um país muito próspero e hoje tem em sua população restante, aquela que ainda não fugiu, cerca de 94,5% vivendo na linha da pobreza. Eles tiveram seu auge nos anos 70, quando os venezuelanos tinham o maior poder de compra da América Latina, quase 3 vezes maior que o dos brasileiros. E hoje passam por problemas de instabilidade econômica e hiperinflação ao ponto do dinheiro não comprar quase que literalmente nada, além de várias crises sociais extremas. Uma vez, o nosso ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em uma entrevista com Thiago Nigro que demoraria 6 meses para virarmos uma Argentina e 1 ano e meio para virarmos uma Venezuela. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. E essa frase nos leva a refletir sobre uma drástica mudança que ocorreu naquele país e qual rumo o Brasil está seguindo hoje. Será que para um desses cenários extremos ou para algum cenário um pouco mais positivo? Meu nome é Pedro Aleixes e no vídeo de hoje vamos abordar um tema que tem criado grandes discussões e preocupações internacionais recentes: o cenário econômico e social da Venezuela e as projeções de futuros cenários no Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para 2 coisas. Primeiro, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, porque isso me ajuda a disseminar cada vez mais o conhecimento sobre economia, investimentos e finanças. E o segundo pedido é que vocês se inscrevam aqui no canal para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos, para que eu possa assim monetizar o canal e assumir esse trabalho, quem sabe full time. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes para que a gente possa entender o contexto e a história de modo geral para entender aonde estamos indo. Parte 1. Características de um governo socialista. O socialismo é uma filosofia política, social e econômica que busca uma forma alternativa de organização da sociedade. Tem como fundamento 4 pontos: tomada pelo poder pela classe trabalhadora e pela participação ativa dos trabalhadores na tomada de decisões políticas e econômicas. Classe essa considerada a força motriz do sistema, buscando a redução das desigualdades sociais e a distribuição mais equitativa dos recursos. Ponto 2. Socialização dos meios de produção. Os recursos produtivos, como indústrias, empresas e terras, nesse sistema são propriedades coletivas da sociedade como um todo, em contraste com o modelo atual capitalista, em que esses recursos são predominantemente propriedade privada. Ponto 3. Ausência de competitividade e lucro. O objetivo é direcionar os recursos para o bem-estar coletivo e para atender às necessidades básicas da população, priorizar a acumulação individual de riquezas. Ponto 4. Economia planificada. O Estado nesse sistema desempenha um papel central em todos os setores, desde a coordenação da produção, determinar os investimentos e definir o rumo estratégico de desenvolvimento econômico. Ou seja, o Estado assume a responsabilidade pela gestão dos recursos e dos setores produtivos, buscando um equilíbrio entre as necessidades sociais e a eficiência econômica. Parte 2. O que torna a Venezuela um país socialista? Ideias chavistas e o socialismo do século XXI. A Venezuela é frequentemente usada como exemplo para um sistema socialista, mas o termo socialismo tem diferentes manifestações e interpretações, dependendo do contexto e da política adotada pelo sistema atual de governo de cada país. Então existem alguns aspectos que precisam ser ditos para entender melhor essa manifestação. Os governos recentes da Venezuela foram governos de esquerda, tanto Hugo Chávez, que governou de 1999 até 2013, quanto de Nicolás Maduro, que assumiu em 2013. Esses governos políticos, eles se identificaram como socialistas, inclusive lideraram o Partido Socialista Unido da Venezuela, além de tentarem abordar uma medida que aborda uma justiça social e uma redistribuição de riquezas. Durante esses governos, houve uma forte intervenção estatal, tanto na economia quanto na estatização de setores. Como o petróleo, o Estado assumiu um papel central na gestão e no planejamento econômico. E o que mais se destaca para classificarmos a Venezuela como um país socialista são os ideais chavistas e o bolivarianismo. Para compreender os ideais bolivarianistas, precisamos voltar ao século XIX e conhecer a figura por trás desse movimento, Simón Bolívar. Ele foi um líder revolucionário que lutou pela independência da América Latina e tinha como sonho a formação de uma nação unida. Definia valores como liberdade, justiça social, igualdade, e os seus ideais se tornou inspiração para muitos líderes latino-americanos, incluindo Hugo Chávez. Hugo Chávez tinha como princípio dar continuidade nos ideais de Bolívar, mas adaptando para a sua interpretação e a realidade. Ele então desenvolveu os ideais chavistas, uma mistura dos pensamentos de Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx, criando assim o conceito do socialismo do século XXI. Resumindo,
Resumindo, a Venezuela é um país socialista, mas com interpretações de Chávez e Maduro, inclusive por serem filiados do Partido Socialista Unido da Venezuela. Então sim, dá pra gente dizer que eles são um país socialista. Parte 3. O histórico venezuelano. Características do governo de Hugo Chávez, 1999 a 2013. Durante grande parte do século XX, a Venezuela experimentou um sistema político caracterizado por uma democracia representativa e um modelo econômico baseado na exploração do petróleo. O país era um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o que trouxe riqueza e prosperidade para a nação. Era um dos países mais ricos da América Latina dos anos 50 aos anos 80 e era conhecido como a Venezuela Saudita por causa do petróleo. Hugo Chávez foi tenente-coronel até 1998 e em 1999 ele foi eleito presidente da Venezuela, marcando assim o início de uma nova era no país. Ele se apresentava como um defensor dos direitos dos pobres e oprimidos. Sua chegada ao poder foi impulsionada pela insatisfação generalizada da corrupção, além das desigualdades e os problemas estruturais enfrentados pela população. Em 1999 ele propôs a Constituição Venezuelana de 1999 e foi aclamado pelo governo como a Constituição Bolivariana. Chávez assim promoveu a distribuição de terras e a nacionalização de setores estratégicos da economia, como petróleo, energia, telecomunicações e mineração. Essa intervenção estatal visava aumentar o poder do Estado sobre os recursos naturais e direcionar os benefícios econômicos para programas sociais. No entanto, essa medida também gerou críticas e controvérsias, principalmente em relação à eficiência e transparência dessas empresas estatais. Agora, como foi a economia do governo Chávez? Segundo dados do The World Bank, de 1999 até 2013, o PIB da Venezuela registrou um crescimento médio anual de 9,98%. Além disso, o PIB per capita cresceu em média 8,21%. A linha da pobreza foi de 42% para 29%, teve uma média aí de diminuição de 1,96% ao ano. E esses números indicam um período de prosperidade econômica na Venezuela, durante os governos de Chávez. E duas principais causas podem ser apontadas para o crescimento econômico venezuelano nesse período. Primeiro foi o preço do petróleo. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo, maior inclusive que da Arábia Saudita, o que lhe confere uma vantagem na produção e exportação desse recurso. A segunda causa é a teoria das vantagens comparativas. Essa teoria estabelece que um país deva produzir aquilo que tem o menor custo de oportunidade. Ou seja, para um país produzir um bem, ele perde a oportunidade de produzir outro. E isso é o custo de oportunidade para se ter uma vantagem competitiva. E por causa disso, a Venezuela se especializou na produção de petróleo. Assim, a dependência da economia da Venezuela pelo petróleo aumentou drasticamente. Nos anos 2000, a dependência do petróleo pelo PIB venezuelano representava 80,4%. Esse número foi para 79,5% em 2005, 90,8% em 2009 e atingiu impressionantes 95,8% em 2013. Essa alta dependência tornou a economia venezuelana vulnerável às flutuações no preço do petróleo no mercado internacional. Por mera sorte, então, durante o governo Chávez, o preço do barril de petróleo teve uma grande variação positiva. Saltou de cerca de $15 em 1999 para mais de $100 em 2008 e se manteve em torno de $90 até 2013. Após a morte de Hugo Chávez em 2013 por um câncer, Nicolás Maduro assumiu a presidência, já que era o seu vice. E desde que Maduro assumiu o poder, a Venezuela tem enfrentado uma grande crise econômica. Houveram grandes mudanças legislativas ainda no governo Chávez, como a lei habilitante em 1999, que permitia ao presidente a legislar por decreto em determinadas áreas sem consultar o poder legislativo. Além disso, em 2009, uma emenda constitucional garantiu ao presidente e a outros cargos públicos o direito à reeleição ilimitada. A Venezuela é um país com grandes riquezas naturais, especialmente petróleo. No entanto, os preços no petróleo em 2013 e 2014 gerou um impacto significativo na economia venezuelana, país esse que dependia fortemente desse produto. Após os $90 do barril de petróleo em 2013, o preço começou a cair e em 2016 chegou a bater $30. Em 2018,
2018, Maduro ganhou a reeleição. No entanto, essas eleições geraram grandes debates e controvérsias internacionais. Enquanto a China e a Rússia reconheceram a legitimidade de Maduro, os Estados Unidos apoiaram Juan Guaidó, que alegava fraude eleitoral. Essa situação complexa gerou diferentes perspectivas. Então, assim, depende de para quem você pergunta quem é o presidente da Venezuela, já que hoje ambos são considerados presidentes. Maduro continuou seguindo os ideais do seu antecessor, ideais esses conhecidos como ideais chavistas. Estatizou várias empresas em vários setores da economia, realizou a expropriação da propriedade privada e a impressão excessiva de dinheiro, o que contribuiu para uma deteriorização da economia do país. O câmbio assim disparou e a hiperinflação atingiu níveis altíssimos, um valor que chegou a 686,4% em 2021. Além disso, a tentativa de tabelamento de preços resultou na escassez de produtos básicos. A escassez de alimentos e bens de consumo essenciais levou a uma deteriorização significativa na qualidade de vida, com um peso médio de 64% dos venezuelanos caindo em 11 quilos em dados de 2017. Essa situação preocupante levou a um cenário de extrema pobreza, com aproximadamente 94,5% da população na pobreza, vivendo em condições precárias de acordo com dados da ONU. Além desses desafios econômicos, a Venezuela enfrenta graves problemas sociais de segurança. O país é considerado hoje um dos mais violentos do mundo, com uma taxa de homicídio 3 vezes maior do que a do Brasil proporcionalmente. E o número de refugiados venezuelanos que deixam o país é alarmante. Só o Brasil recebe cerca de 600 venezuelanos por dia, rivalizando inclusive com os fluxos migratórios provocados por conflitos como a guerra da Ucrânia. Além disso, a corrupção tem sido uma questão persistente, com a Venezuela sendo classificada como um dos países mais corruptos do mundo. Hoje, a Venezuela enfrenta uma economia extremamente fragilizada, uma situação extremamente triste e delicada. Vamos ver agora alguns dados. Começando pela economia em 2020, o PIB do país foi de cerca de 46,5 bilhões de dólares, uma queda significativa em relação aos outros 484 bilhões de dólares que foi registrado em 2014. O PIB per capita também foi um dos mais baixos da América Latina em 2020, totalizando 1.700 dólares, ficando atrás apenas do Haiti. A inflação atingiu em 2021 incríveis 686,4% e, consequentemente, o salário mínimo do país, que é de 7 mil bolívares, equivalem a míseros 2,5 dólares. Agora, passando para as questões sociais, cerca de 8 milhões de pessoas estão desempregadas, o que representa aproximadamente 29% da população. Enquanto o Brasil possui 14,4 milhões de desempregados ou desalentados nessa estatística, mas de acordo com dados atuais de março de 2023, o desemprego no Brasil está na casa dos 9,2 milhões. A pobreza que assola o país é de 94,5% e 76,6% da população está abaixo da linha da pobreza extrema. Ao analisarmos o IDH, a Venezuela possui um IDH de 0,696. Enquanto países como Chile, Brasil, Uruguai e Paraguai apresentam índices muito mais elevados. Outro indicador muito importante é o índice de Gini, que mede a desigualdade de renda em um país. Se analisarmos esses dados, na Venezuela esse índice é de 0,377 em 2018, indicando até uma desigualdade baixa, comparada aos outros países da tabela. Mas isso é porque lá todo mundo é pobre igual. Assim, é muito melhor viver em um país um pouco mais desigual como o Brasil, em que você tem ao menos uma certa qualidade e condição de vida. Portanto, podemos considerar a Venezuela não como um país pobre, mas sim um país mal gerido, já que possui 18% das reservas de petróleo mundial, equivalente a cerca de 18 trilhões de dólares somente em petróleo. Isso equivale a mais ou menos 2 vezes o PIB do Brasil em 2022. Parte 6. Brasil e Venezuela, estabilidade política, institucional e perspectiva de futuro. E para fazer esse comparativo, é importante analisar a estabilidade política e institucional de ambos os países, bem como as suas perspectivas futuras. Para entender melhor e examinarmos melhor, precisamos ver como a Venezuela chegou onde chegou. E existem 5 pontos aqui que contribuem para um país chegar ao destino que a Venezuela chegou, e que, em teoria, poderia ser replicado por qualquer outro país que quiser chegar lá. Ponto 1. Nacionalização generalizada de setores essenciais da economia. Durante os governos de Chávez e Maduro, cerca de 3 em cada 4 empresas criadas
foram expropriadas ou confiscadas pelo Estado. Ponto 2. Apropriação forçada da propriedade privada. Maduro chegou a impor a obrigação de venda dos imóveis aos seus inquilinos, com uma multa de até $40 mil caso o pagamento não fosse efetuado em até 5 dias. Ponto 3. Regulação de preços. Medida essa que já foi adotada pelo Brasil no passado, no nosso outro vizinho aqui do lado, a Argentina, e que também foi implementado pela Venezuela. Claramente não funciona e ainda assim eles continuam tentando. Ponto 4. Populismo exacerbado. O discurso anti-elitista adotado por Maduro, e que não condiz muito com a sua realidade, já que ele gosta de comer carne de ouro, discurso esse que reforça a visão negativa sobre a classe empresarial e empreendedora, mas que, trazendo para nossa realidade brasileira, os pequenos negócios são responsáveis por 72% dos empregos formais do nosso país. E ser contra isso não faz sentido nenhum. Ponto 5. Corrupção desenfreada. Esse ponto é um fator prejudicial lá e aqui, o que diminui a confiança na administração pública e sabemos ser ineficaz, o que compromete o desenvolvimento socioeconômico de ambos os países. A situação econômica e social da Venezuela é extremamente preocupante, com altos índices de pobreza e hiperinflação, escassez de produtos básicos e alimentos, violência extremamente alta e corrupção. O país passou por uma transformação drástica, saindo de uma posição de prosperidade para um colapso econômico e social. Essa realidade nos faz refletir sobre os rumos que o Brasil está tomando e quais os possíveis cenários futuros. E é fundamental a gente aprender com os erros e acertos dos outros países, buscando políticas e medidas que promovam um crescimento econômico sustentável, a estabilidade social e igualdade. Claro que ambos os países aqui apresentam limitações distintas e que existem aspectos específicos que diferenciam as realidades políticas. No Brasil, por exemplo, houve 2 governos Lula, nos quais o país apresentou um crescimento econômico, apesar de certas controvérsias que cercam esse período. É importante aqui a gente compreender que, como cidadãos, nós somos representados pelos líderes eleitos, a gente gostando ou não de quem foi eleito. E justamente por isso, podemos exercer a nossa voz e cobrar responsabilidades daqueles que ocupam os cargos de poder que nós colocamos lá. Estamos todos no mesmo avião, buscando um futuro próspero para as nossas nações. E por causa disso, eu espero que o Brasil prospere e que a Venezuela também encontre o seu caminho para proporcionar ao menos condições mínimas de vida à população. Bem, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se o assunto de economia de outros países te interessa, veja também esse vídeo aqui sobre a crise e inflação na Argentina. Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar num comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o like aqui embaixo para me ajudar a propagar esse conhecimento e se inscreve aqui no canal também para me ajudar a bater essa meta. E também te vejo no sábado às 14 horas para o nosso vídeo semanal. Tchau!